Então, pessoal, olá para vocês novamente. Eu sou o professor Emerson, estou aqui para trabalhar língua portuguesa com vocês que estão aí na primeira série. Vou lembrá-los que se você tem acesso ao Class, faça atividade nesse Class, acesse o link para você marcar a sua presença. E se você está vendo as aulas pela TV ou pelo YouTube, procure a sua escola para que você possa recolher as atividades, fazer em casa e depois devolver para a sua escola, ok? Muito bem, vamos dar continuidade ao que nós falávamos na aula anterior, que era do Fernão Lopes. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da obra dele, bem pouquinho, sobre o Dom Pedro I. Lembrando, não é o Dom Pedro do Brasil, é o Dom Pedro de Portugal, ok? Continuar com as reflexões sobre a fonética do português brasileiro. Lembra que nós falamos de fonética na aula passada? Hoje a gente vai continuar falando sobre ela. Para a gente começar, um quiz. Não faz parte da trilogia das Crônicas dos Reis de Portugal, escritas por Fernão Lopes. Lembra que nós falamos isso na aula anterior? Que ele tinha uma dezena de obras, mas 3 que foram recuperadas? Quais dessas aqui não faz parte? Crônica de Dom Fernando, Crônica de Dom João I, Crônica de Dom Pedro I e Crônica de Dom Paulo I. Qual delas? Será que você lembra? Anotou aí? Mas só para a gente confirmar, a Crônica de Dom Paulo I não faz parte. Essa aí não existe mesmo. Não foi o Fernão Lopes. E se existir, não foi o Fernão Lopes que escreveu. Olha só, trouxe para vocês um trechinho dessa Crônica de Dom Pedro I. Vou fazer a leitura. As gentes que dormiam saíam às janelas, a ver que festa era aquela, ou por que se fazia. E quando viram daquela guisa el rei, tomaram prazer de o ver assim ledo. E andou el rei assim grã parte da noite. E tornou-se ao passo em dança, e pediu vinho e fruta, e lançou-se a dormir. Isso é um trechinho ali da Crônica de Dom Pedro. Lembrando que é escrita de português de Portugal, ok? Nossa primeira atividade. Qual é o significado das palavras em destaque? Ledo e guisa. Vocês vão fazer a leitura deste trecho, ver se você consegue entender pela interpretação. Se você não conseguir entender pelo contexto, o que você vai fazer? Tente pesquisar para saber qual é o significado dessas palavras. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu volto para a gente continuar. Conseguiram encontrar o significado? Conseguiram entender esse significado
pelo contexto ou vocês tiveram que pesquisar? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, o Giza é maneira, jeito, tá? O jeito que ele estava fazendo. E o Ledo seria uma pessoa alegre, um momento alegre, ele estava contente, o El Rei estava contente. Uma das características da escrita de Fernão Lopes é a proximidade com o leitor. Lembra que nós falamos isso na aula anterior, dessa proximidade com o leitor? Nós tínhamos até aquele painel com um livro exposto ali para quem veria este painel. Sua escrita apresentava detalhes que permitiam que o leitor se sentisse nas cenas descritas. Então, essa proximidade, ela era mostrada na escrita, certo? Então, essa é uma das características da escrita de Fernão Lopes. O que nós vamos fazer agora? Retirar do trecho, desse trecho aqui, indicações de proximidade com o leitor. Vocês vão fazer a leitura do trecho e vocês vão perceber ali onde eu tenho uma proximidade. Como que o autor está se aproximando com o leitor? Vou dar um tempinho para vocês encontrarem essa proximidade e eu volto para a gente corrigir. Muito bem. Deu tempo para vocês encontrarem essa proximidade? Vou fazer a leitura desse trecho para vocês, para que a gente consiga ali entender onde estão essas proximidades. Ora, deixemos os jogos e festas que el rei ordenava por desenfadamento, nas quais, de dia e de noite, andava dançando por muito grande espaço, mas vede se era bem saboroso o jogo. Parai em mente se foi bom sabor. Jazia el rei em Lisboa uma noite na cama e não lhe vinha o sono para dormir. Onde será que estão essas proximidades? Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Deixemos, eu estou utilizando o quê?
Primeira pessoa do plural, o eu, né, no caso o autor, e mais alguém, esse deixemos, esse leitor. E aqui ele diz, parai em mentes, ou seja, uma ordem ali para quem está fazendo esta leitura. São indicações do quê? De proximidade com o leitor. E para a gente refletir um pouquinho, de acordo com os trechos lidos, né, o rei ali parece que ele é festeiro. Como que você caracterizaria esse Dom Pedro? Que características você daria para ele? Pense nas características psicológicas, não somente nas características físicas. Por esses trechos que nós lemos, o que será que você conseguiu perceber deste Dom Pedro? Vou dar um tempinho para você pensar e eu volto para falar do Dom Pedro para vocês. Então, pensaram sobre esse Dom Pedro, como ele seria? Como que você colocou ele aí na sua mente? Como é esse personagem? Lembrando que ele faz parte de um livro ali. Ele foi uma pessoa que realmente existiu, mas ele também faz parte da crônica escrita pelo Fernão Lopes. Mas vamos aqui, ó. O período de reinado de Dom Pedro durou apenas 10 anos. A crônica foi escrita em 1434, olha só, bastante tempo. Dom Pedro I foi conhecido como o Justiceiro, porque pautou seu reinado na justiça. Tenho aqui um trechinho, olha, da Crônicas de Dom Pedro. Estabelecido por serem os maus castigados e os bons viverem em paz. Nós percebemos ali uma ideia de justiça. Os maus são castigados e os bons vivem em paz. Agora, a que se refere o termo em destaque? Estabelecido, por serem os maus castigados e os bons viverem em paz. O que está estabelecido? Vou dar um tempinho para você pensar, volto para responder e dar continuidade.
Então, conseguiram chegar ao resultado? Vamos ver, ó. De acordo com o estudado a respeito de Dom Pedro, ser conhecido como justiceiro, o termo se refere ao seu reinado estabelecido naquele reinado. Aquele reinado foi estabelecido a justiça, os maus vão pagar e os bons vão ter paz, ok? Olha só, o período do reinado não teve guerras. Ah, então era muito fácil ser rei naquela época, porque não teve guerras. Muito pelo contrário. Foi nessa época em que a Europa se recuperava da peste negra. Vocês já devem ter estudado sobre a peste negra em outra disciplina. Então, nessa época do reinado de Dom Pedro, a Europa estava se recuperando de tudo isso. E agora, para a gente refletir, se o período não teve guerra, quais elementos poderiam tornar a história de Dom Pedro I mais interessante? Porque a gente conhece, vocês já viram algumas séries, alguns filmes que vocês veem reinados, certo? E a gente sabe que para a história ser interessante, ela precisa ter ali algo bem bacana para que a pessoa se interesse por essa leitura. O que será? Vou dar um tempinho para vocês refletirem sobre isso, o que pode ter nessa história que seria interessante, e eu volto para continuar com o nosso Dom Pedro. Então, pensaram sobre isso? Como seria essa história de Dom Pedro para ela ser ali interessante? Lembraram de algumas coisas que vocês já viram na TV sobre esses reinados? O que torna isso interessante? Olha só, diferente do que a gente vê em algumas séries, alguns filmes que tem esses reinos mais antigos, o Fernão Lopes não fazia essas fantasias. Por quê? Ele não escrevia sobre fantasias, porque ele também era um historiador. Lembra? Nós falamos disso, já que esse Fernão Lopes ele também era um historiador e buscava trazer em seus textos a realidade. Então a fantasia vai ficar de fora. Dom Pedro I foi protagonista de um dos mais importantes e trágicos romances da história de Portugal. Será que vocês já ouviram falar desse romance? Vamos falar um pouquinho dessa vida amorosa de Dom Pedro. Por quê? Porque é uma das partes mais interessantes da história de Dom Pedro I, que é o romance com Inês de Castro. Olha só. Dom Pedro era casado, ele era casado com Constança, mas se apaixonou pela dama Inês de Castro. Então, se remetendo a alguma história sobre isso, alguém é casado
e já se apaixona por outra pessoa, foi o que aconteceu com o nosso Dom Pedro. O que não se configurou como segredo por muito tempo. Olha como essa paixão era explosiva. Inês foi convidada a ser madrinha do primeiro filho do casal. Tá, mas se não era segredo, por que ela foi convidada para ser madrinha do casal? Será que essa Constança era tão inocente assim? Mesmo desconfiada do possível romance, Constança convidou Inês de Castro para ser madrinha. Por que esse convite aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que a Constança convidou a Inês, ou seja, por que ela convidou a amante do marido para ser madrinha do primeiro filho? Pense aí um pouquinho e eu volto para contar isso para vocês. Então, pessoal, seria a Constança tão inocente, sabendo que aquele romance ele não era um segredo muito grande? Vamos ver, ó. Na época, a relação de madrinhas e padrinhos com os pais da criança criava uma relação de parentesco. Ou seja, quando você era padrinho ou madrinha de uma criança, você passava a ter uma relação de parentesco com esses pais, os pais. Ou seja, impedia o romance de Dom Pedro e a amante fosse consolidado. Por quê? Porque não poderia ter um romance entre parentes. Olha como a Constança foi esperta. Ela não fez nada com a Inês de Castro, mas para afastar os dois, ela convidou a Inês para ser madrinha, porque ia ter ali uma relação de parentesco. Logo, o rei não poderia ter
um romance com ela. Foi esperta a nossa Constança. E o que aconteceu nesse romance para ele ser tão histórico, tão trágico? O rei Dom Afonso IV, para evitar desgostos, exilou Inês de Castro, tirou ela do reino. Mas, um ano após dar à luz a Dom Fernando, Constança faleceu. Olha só, um ano depois, a Constança faleceu. O que o Dom Pedro fez? Primeira coisa foi trazer a Inês de Castro de volta para o reino. Ele trouxe a amada para o reino, que resultou em 4 filhos. O rei, não contente, o Dom Afonso, não contente, mandou executar, mandou matar a Inês de Castro, quando Dom Pedro estava ausente do reino. Na volta, quando Dom Pedro voltou para o reino, uma briga familiar estava concretizada. É claro, o pai mandou matar a sua amada. Era lógico que isso daria em briga. Estão vendo como a história de Dom Pedro está começando a ficar um pouquinho mais interessante? Imagine-se nessa situação. Se você fosse Dom Pedro I, qual seria o desfecho dessa história? Você está brigando ali com a sua família. Escreva um parágrafo para encerrar essa história de amor. Como que você encerraria essa história de amor sabendo que o pai mandou matar a Inês de Castro, certo? O pai mandou matar essa amante. Vou dar um tempinho para vocês escreverem esse parágrafo. Pode ser um parágrafo curtinho, de 3, 4 linhas, e eu volto para a gente continuar com essa história.
O parágrafo de vocês teve um final feliz, teve um final trágico? Como que vocês criaram esse desfecho para a história de Dom Pedro e Inês de Castro? Olha só o que foi que aconteceu de verdade. Após a morte do pai, Dom Pedro foi coroado. E mesmo depois de morta, ou seja, o rei mandou matar e matou. Mesmo depois de morta, Inês de Castro foi nomeada rainha. Então, ela morreu. Quando Dom Pedro virou rei, ele foi e deu o título de rainha para Inês de Castro, mesmo ela estando morta, ok? Esse foi o desfecho que Dom Pedro deu devido ao grande amor que ele sentia para essa rainha, por essa rainha. Por isso, a Inês de Castro é conhecida como a rainha morta. Por que a rainha morta? Porque ela foi rainha depois de estar morta, recebeu esse título após. E nós vamos voltar a falar dos sons da língua. Lembram sons da língua? Fonética. É sobre isso que a gente vai voltar a falar hoje. A palavra rainha possui mais letras do que sons, pois o NH é chamado de dígrafo. NH chamado de dígrafo. Esse nome dígrafo é interessante você memorizar, que nós vamos falar dele algumas vezes, ok? É a sequência de duas letras que formam um único som. Então, eu vou ter duas letras e um som. Olha só como fica. Eu falo R, falo A, falo I, mas o NH ele vai ter um som só. E depois eu falo o A novamente. Então, eu tenho maior quantidade de letras do que de sons. Nós já falamos sobre isso quando nós falamos da palavra português. Lembram disso? A gente só não tinha nomeado, que chamava um dígrafo. Então, nós temos alguns exemplos. Olha, desfecho, filho, querer, guerra, disciplina, interesse, exceção, cresça. Estas são palavras com exemplos de dígrafos. O que eu tenho ali em azul são duas letras que formam um único som. Então, o dígrafo é a união de duas letras com um único som, ok? E agora nós temos diferenças de alguns sons. Olha só, eu tenho o S e o C nesta palavra, o S e o C nesta outra palavra, mas possuem sons diferentes. Olha só, na palavra disciplina, eu tenho duas letras e um único som, disciplina. Na palavra escola, eu tenho as mesmas letras, mas eu possuo os dois sons. Eu falo tanto o S como falo o C. Nós chamamos esse C de C duro, ok? Tenho aqui, ó, este é Billy. Ele teve um raro problema fonético que o impossibilita de pronunciar a letra K. Então, o Billy ele tem um problema ali, ele não consegue pronunciar a letra K. A letra K e o C duro, lembra que eu falei o C duro na situação de escola? Possuem o mesmo som. Liste 10 palavras que possuam o C duro. Então, 10 palavras, vocês vão fazer uma lista de 10 palavras que possuam esse C duro. Então, por exemplo, tenho escola, a palavra cola, também eu tenho esse C duro. Então, o C tem que ter som de C, não pode ter som de S, ok? Como lá em disciplina, que eu tenho aquele SC. Eu vou dar um tempinho para você listar 10 palavras, pode ser no início, no meio, não tem problema, e eu volto para a gente continuar.
Então, conseguiram listar aí 10 palavras? Por que essas 10 palavras, professor? Lembram do nosso Billy? Aquele que tem problema na fonética? Olha lá. Papai, mamãe, ping-pong. Não é hora de jogos, Billy. Tudo bem. Sabendo que o Billy não pronuncia o som de K, qual é a mensagem que ele gostaria de passar? Percebam que ele está nervoso, gritando ali com o pai e com a mãe. O que será? Que mensagem que ele quer falar? Lembrem-se, ele não pronuncia o som de K. Ele não tem esse som de K. Vou dar um tempinho para vocês imaginarem aí essa mensagem que ele gostaria de passar e eu volto com o resultado. Então, conseguiram captar essa mensagem do Billy? Vamos ver? Olha só. Lá no finalzinho eu tenho quem? O que é aquele macaco grande ali? Que mensagem que ele gostaria de passar? Prestem bem atenção naquele último desenho. Por quê? Porque é ele que você vai ter que responder aqui. Para compreender o efeito de humor, o que o leitor precisa conhecer? Lembram? Tenho lá no último quadrinho um macaco bem gigante. O que a pessoa que está lendo precisa conhecer? Tempinho para você responder e eu volto. Então, conseguiram pensar? Olha só, a pessoa precisa compreender, conhecer, na verdade, a história do King Kong. Porque sem ele conhecer essa história do King Kong, aquele macaco gigante, gorila gigante, ok? Sem ele conhecer essa história, a tirinha acaba não tendo humor, porque o King Kong virou ping-pong, lá na língua do Billy. E para vocês agora refletirem, então vocês vão pensar depois, como que ficariam as palavras que vocês listaram se substituirmos o C pela letra P? Então depois você dá uma olhadinha nessa listagem de 10 palavras que você colocou, que tem esse C duro, como em escola, e depois substitua esse C por P. Como que vai ficar? Converse aí com o pessoal da sua casa para ver se essa palavra vai ficar engraçada, se vai ficar divertida e como que isso se daria. E para a gente continuar, não possui a mesma quantidade de letras e sons. Olha só, lembra, eu posso ter a quantidade de letras e quantidade de sons diferentes, tanto para mais quanto para menos. Tenho aqui, ó, executar, literatura, perplexo e Portugal. Qual que não tem a mesma quantidade de letras? Olha que fácil. Perplexo. Por quê? Porque o X, ele possui o som de K e S. Eu digo perplexo. Olha como eu coloco esse
casinho ali, esse C, esse som de C, para formar a palavra. Então, eu tenho quantidade de letras menor e a quantidade de sons maior. E agora, o que foi que nós vimos hoje sobre a história de Fernão Lopes? Claro que ele é um dos grandes nomes da literatura portuguesa. Nós falamos isso na aula anterior. As crônicas escritas por ele marcam um grande momento da literatura. E eu tenho que lembrar que essas crônicas, elas são o quê? São história, não é simplesmente fantasia. Ele não criou, certo? Ele fez uma busca histórica e escreveu realmente o que acontecia. E a fonética, claro, estuda os sons da fala. Para você que gostou, ficou curioso sobre a história do Dom Pedro, a Inês de Castro, você gosta dessas histórias de romance, quer saber realmente como tudo aconteceu? Nós temos aqui a história de Inês de Castro, escrita aqui como um cordel, literatura de cordel. Então é mais fácil, mais prática para a gente fazer a leitura. E, claro, vou deixar de novo o fonologia.org para vocês entrarem e matarem a curiosidade de vocês. Por hoje, eu agradeço, encontro com vocês na próxima aula e até mais.